A paz do Senhor, amados irmãos. Eu sou o pastor William Rodrigues com mais um devocional da semana. Quero convidar os amigos, os amados irmãos, a estar se inscrevendo no nosso canal, aí no YouTube. Quero convidar os irmãos a estar mandando seus comentários, ativando o sininho, mandando o seu like, compartilhando o vídeo para os irmãos. Toda semana a gente tem aqui uma palavra de bênção, uma palavra de vitória, uma palavra de incentivo, de esperança para nós, principalmente nesses últimos dias que estamos vivendo. E hoje, amados, o Senhor me tocou, porque todo o devocional que eu gravo, ele não é assim, aleatoriamente. O Espírito Santo de Deus fala comigo, o Senhor fala comigo durante a semana, e aí quando no final de semana a gente grava. Era para a gente ter gravado ontem, mas não deu porque um problema de força maior, e a gente resolveu gravar hoje, mas eu sei que Deus vai estar falando contigo. E hoje a gente está falar de um assunto muito delicado, e que é um tabu falar na igreja, né? Hoje, se a gente falar sobre depressão na igreja, as pessoas já vão achar que é demônio, né? Por que, pastor William, o senhor fala que o senhor não gosta de religioso? É porque a religião, ela atrapalha, né? E eu estou montando um estudo, um seminário, sobre a fé e a depressão. Pastor William, uma pessoa de fé pode ficar deprimido? Pode. Um pastor pode ficar deprimido? Pode. Um bispo pode ficar deprimido? Pode. A esposa de um pastor pode ficar deprimido? Pode. A irmã do círculo de oração pode ficar deprimido? Pode. Pastor William, depressão é demônio? Não. Depressão, ele tem 3 fatores: físico, espiritual e emocional. São 3 fatores. Pastor William, a Bíblia fala de depressivos, né? Fala. Jonas, né? Davi, né? Quando Davi se esconde na caverna de Adulão, um homem guerreiro que venceu tantas guerras, se esconde. Depressão é se esconder, se isolar. Depressão é medo. É errado ter medo? Não. Mas quando você deixa o medo te dominar, é uma depressão. Vamos ler aí 1 Reis, capítulo 19, verso 9 e 10, que diz assim: E entrou ele numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele disse: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conselho, e derribaram os teus altares, e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei, e eles buscam tirar a minha vida. Elias, um homem que venceu tantas batalhas, tantas guerras, tantas lutas, um homem que Deus fez grandes milagres através dele. Quantos milagres na Bíblia Deus usou esse profeta, esse servo de Deus para fazer? Quantas coisas inefáveis Deus usou Elias para fazer? Chega um momento que Elias, ele se esconde de Deus, ele se isola, ele não quer ver ninguém, ele abandona o ministério, ele abandona a voz de Deus, ele não quer ouvir a voz de Deus, ele não quer falar com Deus, ele não quer falar com ninguém, ele se esconde. Depressão, eu vejo alguns pregadores dizer que depressão é demônio. Depressão não é demônio. Depressão é uma doença da alma. Depressão é uma doença do espírito. Depressão é uma doença emocional.
Depressão é um excesso de medo exagerado. Pastor William, o senhor é psiquiatra? Não, mas eu sou pastor e como pastor eu tenho que estudar para poder estar abençoando o povo. O índice de depressão hoje entre pastores é enorme, porque muitos pensam que pastor é super-homem, que esposa de pastor é super-homem. Quanto o índice de depressão nos últimos dias entre irmãs, que é presidente de ciclo de oração, é enorme. O índice de depressão entre filhos de pastores é enorme, mas é um tabu. Eu estava fazendo um estudo, hoje 10% dos evangélicos do mundo sofrem depressão, mas é um tabu, porque se o irmão falar na igreja que ele está com depressão, a primeira coisa que a igreja vai dizer, que ele está com demônio, que depressão é um demônio. Se o pastor chegar para as suas ovelhas e se abrir para ela e dizer que está com depressão, todo mundo vai dizer que o pastor ele não tem fé, porque depressão é sinônimo de falta de fé, é sinônimo de falta de Deus, e não é, amados. Depressão é uma doença da alma, são traumas guardados, que quando é aflorado, vem a depressão. Depressão é emocional, é algo do coração, são anos e anos que a pessoa vai guardando e chega um ponto que aquilo é aflorado e vem a depressão. Depressão também é espiritual, é um espírito como se fosse um parasita que vai anulando as forças e a fé do crente. Mas é um tabu falar sobre depressão na igreja. Eu estou montando um seminário sério sobre depressão. E o que tem de pastores depressivos hoje, porque a igreja acha que pastor é super-homem. A igreja acha que pastor não conhece. A igreja acha que pastor não sente fome. A igreja acha que pastor não sente tristeza, não sente cansaço. O excesso de responsabilidade que muitas das vezes é colocado sobre o pastor, sobre a esposa do pastor, sobre os filhos do pastor, sobre a presidente do ciclo de oração, sobre a presidente das irmãs, sobre o músico, sobre o cantor que está na igreja. É cobrança da família, é cobrança da igreja, é cobrança da sociedade, é cobrança do ministério, e o emocional do crente não suporta. Mas hoje é tabu falar sobre depressão na igreja, mas o Senhor tem me levantado para falar sobre esse assunto, que depressão não é só demônio, depressão é espiritual, emocional e sentimental. Quando você bebe com uma pessoa, que você está 24 horas com uma pessoa que só te coloca para baixo, ele te diminui emocionalmente e você corre o risco de entrar em depressão. Quando você é muito cobrado a produzir além daquilo que você pode, você cansa emocionalmente e você corre o risco de entrar na depressão. O primeiro fator da depressão é o emocional, o segundo é o físico e o terceiro vem espiritual. Porque quando você se enfraquece fisicamente, quando você se enfraquece emocionalmente, vem também a fraqueza espiritual. Não quer dizer que você é de oração que você está imune à depressão. Não quer dizer que você é pastor presidente. Não quer dizer que você é bispo, apóstolo e você está imune, não. Você é ser humano. Você é uma máquina humana criada por Deus. E você é passível disso. Mas existe remédio. Pastor William, depressão é tratado como? Depressão é tratado com 3 coisas. Oração, precisa de orar, sim. A oração ela não pode ser colocada de fora. Você precisa de um psicólogo e você precisa de medicação. Aí você vai dizer, não, pastor William, mas está errado. Crente não pode passar por psicólogo. Um exemplo, se eu estiver falando com alguém agora
e ele der uma dor no peito e ele sentir que está infartando, você vai pegar essa pessoa que está infartando, vai levar para um hospital para ser atendido pelo cardiologista, ou você vai orar por ele? A religião muitas das vezes atrapalha. É por isso que eu falo que eu não gosto de religião, eu não gosto de religioso, porque a religião atrapalha. Deus deixou a ciência, Deus deixou a medicação, Deus deixou os pastores e os homens e mulheres de Deus para orar. E a gente tem que saber balancear isso. Depressão é tratado com oração, com psicólogo e com medicação. Esse homem nos mostra aqui que o homem de Deus, a mulher de Deus, não está imune à depressão. E hoje é o mal que está dentro das igrejas. Quantas pessoas se suicidam dentro das igrejas e a igreja assusta. Meu Deus, o irmão se suicidou, ele estava tão bem, não estava. O depressivo, ele dá demonstração que ele não está bem. Não quer dizer que a pessoa está sorrindo, não quer dizer que ela está cantando, não quer dizer que ela está alegre, não quer dizer que ela está feliz, que ela está bem. Ela pode estar tentando mostrar para as pessoas uma coisa que ela não está. E a igreja está cheia de pessoas assim, que aparentemente está bem, está feliz, está sadio, mas por dentro ele está doente, precisando de ajuda. Mas hoje é um tabu falar disso na igreja. Pensa numa coisa que é um tabu falar disso, é sobre depressão na igreja. Mas Deus tem me levantado para dizer que depressão tem cura, com oração, com psicólogo e com medicação. Esse homem, um grande profeta, se esconde, se isola, não quer falar com Deus. E quando Deus fala com ele, ele fala: estão querendo matar os profetas e eu estou escondido aqui. Todo ser humano foi criado por Deus com medo, mas o medo ele não pode te atrapalhar fazer a obra de Deus, porque o medo ele pode te trazer uma grande depressão. Que o Senhor te abençoe e te dê vitória, e que essa palavra possa Deus estar falando contigo. Procura um médico, procura um especialista, procura um profissional, procura orar, busca oração, busca na oração sim, mas procura um psicólogo, procura alguém que possa te ajudar, para que amanhã depois você não faça a tua família sofrer. Porque o depressivo ele não morre só. Existe o suicida e existe o pré-suicida. Porque se só ele se matasse, é um pecado. Mas a família do suicida morre também junto com ele. Que Deus nos ajude e nos proteja desse mal. Fique na paz do Senhor. Eu sou o pastor Leonir Rodrigues, com mais um devocional da semana. Cuidado com a depressão, porque a depressão mata, mas Deus é o dono da vida. Fique na paz do Senhor.